tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cadanhoto, sou economista, analista de renda fixa aqui da Finclass e também, acho que é um dos principais postos, né, Ricardo? Um dos apresentadores aqui dos Economistas Podcast, que eu gosto de falar, né? Sou pago para conversar. Olha que beleza. O melhor trabalho do mundo, né? Estou aqui com o Ricardo. Ricardão, se apresente aí pro pessoal. Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários aqui na Finclass. Também um dos hosts aqui com o Gui Cadanhoto. Toda semana, episódio novo para vocês. E hoje um episódio super especial. Exatamente. A gente tá fazendo um episódio adicional aqui, porque, Ricardo, você tá me devendo um almoço. Eu ia pedir pra você pagar no Pix, mas eu tô preocupado agora, hein? Você ficou preocupado? Agora eu tô falando aí que vão monitorar o Pix, que vão me tributar, porque você tá me pagando o almoço, você que tá me devendo. O episódio de hoje é justamente pra gente tranquilizar as pessoas com informação. Porque o que a gente viu ao longo das últimas semanas foi uma enxurrada de desinformação. Exatamente. Né? Em troca de like, de engajamento, de compartilhamento, as pessoas se sujeitam a qualquer coisa. Perfeito. Então a gente procurou aqui trazer um convidado super especial para esclarecer. Cara, um convidado que sabe tudo desse tema, tá por dentro de todas as discussões, não só desse tema, como das últimas décadas que a gente fala de Receita Federal, de arrecadação de impostos e tudo mais, né? Então, estamos aqui pela primeira vez com o Adriano Subirá, que é mestre em administração tributária pelo IRF UNED, lá de Madrid, doutorando em administração pública pela Universidade de Lisboa, correto? Isso, exato. Adriano, assessor tributário na Câmara dos Deputados, tá na Receita Federal desde fevereiro de 93, é isso? Isso. Aí saiu em 24? Em maio de 24? Em maio de 24 fui para a Câmara. Relações institucionais na Receita Federal Brasileira, auditor... Cara, fez de tudo aqui, eu vou até resumir se você depois quiser entrar um pouco mais no âmbito, Adriano, você fica à vontade, tá? Mas muito obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui dos Economistas e ajudar a espalhar um pouquinho mais de informação aí pro pessoal. Boa tarde, Guilherme, Ricardo, boa tarde a todos. Muito honrado estar aqui no podcast dos Economistas. Obrigado ao convite de vocês, da Finclass. Parabéns aí por todo o trabalho. Estou aqui à disposição. Boa. Ô, Adriano, queria fazer uma pergunta antes, porque pelo que eu entendi, né, pelo que eu estou entendendo, a Receita está fazendo uma atualização de regras e normas, perfeito? Então, antes da gente entrar, quais são essas mudanças que estão sendo implementadas? Eu queria entender um pouquinho o que a Receita monitorava anteriormente. Então, pré essa atualização, como é que era feito esse monitoramento de transferência, movimentação financeira entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a partir de qual valores, né, em quais bancos, eram todos os bancos, todas as instituições financeiras que estavam sendo monitoradas, como é que funcionava? Certo. Bom, a Receita recebe informações agregadas, né, de movimentação financeira há bastante tempo. Eu poderia falar, por exemplo, da DIMOF, que era anterior a essa e-financeira, que era uma declaração de informações de movimentação financeira. A DECRED, de informações de cartão de crédito, é de 2003. Então, isso já tem bastante tempo. Antes disso, tivemos outras declarações, mas podemos pegar aí como essas duas que são anteriores à e-financeira. Então, uma de 2013, uma de 2008. Uhum. A e-financeira, ela veio já no âmbito do SPED, né? O SPED é um sistema público de escrituração digital, onde é um ambiente compartilhado com estados e municípios, então tudo que está no SPED, não que ele nasça automaticamente compartilhado, mas ele já nasce, ele é instituído numa plataforma que é para compartilhar com estados e municípios, logo é para que não haja duplicidade de declarações de obrigações acessórias, né? Uhum. Então, esse é o contexto. A e-financeira, ela foi instituída em 2015. E de lá para cá, nós não atualizamos, né? Uhum. Então, por exemplo, 2019, o Banco Central autorizou a figura das contas de pagamento. 2020, a instituição do Pix. O Pix já tem 4 anos. Então, como a instrução normativa da e-financeira ela é de 2015, ela dizia assim, olha... no seu artigo 4º ou 5º lá da instrução 1571/2015, ela fala as entidades ou instituições supervisionadas pelo Banco Central. Ou seja, todo mundo já vinha declarando. Uhum. Entende? Pix, TED, cheque, dinheiro, né? Enfim, todas as formas de crédito, de saque também, de saída da conta, tudo isso já é informado. Como? São 5 colunas, são apenas 5 informações mensais. Então, por exemplo, na minha conta, né? Um determinado banco, Adriano, CPF tal, total de entradas no mês, total de saídas do mês,
Total de transferências, mesma titularidade, saídas e entradas. E o saldo final, é isso. Então, a Receita Federal, ela não tem essa informação. Ela não sabe, por exemplo, se você pagou o almoço para o Ricardo ou se o Ricardo pagou para você e se foi no Pix, no cheque, no TED, no cartão. Ela não tem essa informação. Houve muita discussão, eu não quero dizer o assunto, mas é importante, inclusive, falar, por exemplo, da DIMP. Né? Muita gente que é dos estados e do Distrito Federal. Os meios de pagamento, os cartões, eles não identificam. Então, os intermediários que estão no meio, ele não sabe. Ele sabe que eu tenho que pegar um valor de A e transferir para B. Mas quem está pagando? Inclusive, os integrantes dos arranjos de pagamento, né, todos eles, com exceção de onde está a conta da pessoa que está recebendo ou de onde está saindo o recurso, eles não sabem quem é. Né? Então, uma operadora, uma grande aí, mundial, ou temos pelo menos 2 aí de cartão de crédito, né? São 10 a 12 transações, consultas que são feitas em fração de segundo, inclusive até fora do país, e todos esses intermediários e a própria operadora do cartão, né, aquelas bandeiras, ela não sabe quem que está pagando almoço para quem aqui. Ela cria personas, porque ela percebe que tem um hábito de consumo ali. Resumindo, então essa questão da privacidade, ela não está... A pessoa física, ela está protegida, não é só em relação ao fisco, mas também aos integrantes dos arranjos de pagamento. Legal. Então, como o Pix já tem 4 anos, então Pix, TED, DOC agora não tem mais, foi descontinuado. Cheque, saque em dinheiro, tudo isso já vem sendo informado por todas as instituições supervisionadas pelo Banco Central, né? Então, eu fiz um post sobre isso, teve bastante repercussão, muita gente lá, né, digamos, com um tom bem emocional, né? Assumindo como se tivesse esta ou aquela posição. Não tem, eu sou técnico, né? Mas a gente, como é que produz ciência? Você duvida de si, e a gente faz assim na auditoria, né? Você abre linhas de investigação e você tem uma hipótese. Aí você passa a tentar desconstruir aquela hipótese. Eu não posso ir por viés de confirmação, entende? Então, mesmo sabendo de tudo isso, na sexta-feira eu fiz contatos com representantes de bancos no Congresso Nacional e eles confirmaram, não, a gente já entrega a financeira. Né? Então, se eu duvidei de mim mesmo, fui confirmar. Né? Então, enfim, mas as instituições financeiras já vêm prestando essa informação. São informações totais, total de entrada, total de saída. Vindo de terceiro ou pago para terceiro. E entradas e saídas de mesma titularidade. Né? Por exemplo, eu tenho uma conta no banco A, por qualquer motivo quero mandar para minha conta no banco B. Né? Então, essa informação ela vai justamente para eliminar a dupla contagem. Tá? Então, o que a pessoa física pode ficar tranquila e ter certeza que a Receita Federal já usa essa informação da financeira para todo mundo, para declaração pré-preenchida. Legal. Então, já vou até matar uma das dúvidas, porque eu abri uma caixinha de pergunta ontem, pessoal. Envia aí seu medo, sua dúvida sobre o que está acontecendo, para a gente perguntar para Adriano. E um que surgiu muito foi isso, a pessoa. Eu mando muito Pix da minha conta para outra, para realizar pagamento, para fazer investimento daquela conta da outra. O cara pode ficar mandando 5 mil de um lado para o outro todo dia, que não vai parecer que ele ganhou 100 mil no mês. Né? Exatamente, pode ficar tranquilo, porque existe uma informação específica. Pode entrar no layout, lá no portal do SPED, tem lá uma aba da e-financeira. Você pode entrar lá, manual, layouts, arquivo XML. Né? Tem lá o layout da informação, o que é recebido. E tá isso lá, pode ficar tranquilo. Legal. Acho que pode até brincar de fazer Pix aí de meios de titularidade, que não tem problema. Aí, ó, aqui a gente já desmistificou 2 pontos que são extremamente importantes. O primeiro é que essa informação ela já vinha sendo informada para a Receita. Sim. O segundo é que a gente está lidando com informações que são acumuladas, são os totais. Né? A Receita não está olhando lá o Pix do restaurante, não. O Pix do Pet Shop, que foi outro meme que viralizou ali. Enfim, nada disso. Não tem. E a informação financeira sozinha, ela não serve para nada. Então, por que a Receita está pedindo? Claro, no cruzamento de dados você consegue produzir conhecimento. Né? Mas essa informação não serve para nada por quê? Porque ela não é prova de nada. É uma informação. Perfeito. Sabe uma coisa que eu queria entender, então, Adriano? Antigamente, então, até a última atualização foi em 2015. 2015, certo? Isso. 2015. E não englobava instituições de pagamentos especificamente. Isso. Então, o módulo de repasse foi criado agora, eu já posso te explicar. Legal. Porém, por mais que não esteja lá na regra, escrito na regra, as instituições de pagamento já informavam isso para a Receita ou não? Sim, porque são as supervisionadas pelo Banco Central. Entendi. Então, é simplesmente uma atualização do texto, é isso? Sim. Agora, o que foi criado, o que tem de diferente nessa, é o módulo de repasse. Tem o módulo de operações financeiras, tem outro que é para Previdência,
Isso já existia na financeira, foi criado um terceiro módulo, que absorveu as informações que eram da Decred e que também cria uma obrigação para as instituições de pagamento, porque você tem participantes no PIX que não são instituições supervisionadas pelo Banco Central. Em ordem de grandeza, 887, é o último número. 900 entidades, você tem 900 CNPJ que são os participantes do PIX, são intermediários, né? Os grandes bancos, sejam bancões, banco de tijolo, banco digital, na verdade todo banco é digital, né? Alguns são mais novos e são mais digitais, digamos assim, na interação com o cliente. Eles já vinham prestando essa informação. Só que como a norma anterior dizia as supervisionadas pelo Banco Central, então você tem aí 100, na verdade 103 participantes desses 900, 887, né? Um de cada 9 está fora dessa supervisão do Banco Central, então ele não estaria obrigado. Legal. Mas se você olhar lá, a maior parte desses 103, 80, 90 dessas entidades, inclusive, são participantes facultativos. Então, são importantes no seu papel, no seu nicho, sim. Mas o grosso das informações não está nelas, né? Então, nesses 900 participantes, você tem aí, acho que em torno de 580 são cooperativas de crédito, bancos são em torno de 60, 70. Isso aí já estava na norma, né? Entendi. Então, é uma atualização muito mais da norma em si, para que não reste dúvida, e para trazer, porque senão se criaria aí algum, sei lá, um paraíso fiscal, uma forma de voar abaixo do radar, entendeu? Legal. E isso poderia ser mal utilizado. E a Receita Federal, o secretário gravou um vídeo, divulgou já 2 ou 3 dias no Instagram, está no Instagram do Ministério da Fazenda, palavras do secretário da Receita Federal, o secretário especial Robson Barreirinhas. A Receita não está preocupada com o autônomo, com o trabalhador, não é isso. Né? Tá. Legal, interessante isso. Desses 103 participantes, Adriano, que você falou que poderiam, de algum jeito, né, eventualmente, lá, pelo que eu entendi da sua fala, eles não são representativos em termos de movimentações financeiras. Né? Mas que instituições são essas? Porque a gente tem os bancos digitais, aí tem os bancos tradicionais, tem as cooperativas de crédito nessas 900. Desses 103 participantes, que tipos de instituições não estavam sendo supervisionadas ali pelo Banco Central? Tá, eles não estavam e eu acredito que até não estarão. São, assim, nomes pequenos. Eu estou até com a tela aberta aqui, não sei se poderia citar nomes, né? Pode. Mas, então, deixa eu até dar uma... abrir aqui e a gente já vai ver isso aí. Não, tranquilo. Tá? Mas não tem essa... Não estou dizendo que são empresas irrelevantes, mas no todo, né? Eles não têm esse peso, tá? Então... Tá tranquilo, pode procurar aí tranquilamente. Tá. Mas, Ricardo, então já fica tranquilo. Você não vai precisar me pagar mais aí, que eu fico te pagando almoço, tá? Não vou te pegar. O golpe da esquecer a carteira? Exatamente. Pode continuar com o seu golpe aí de esquecer a carteira. Olha, nos anos 90, o golpe do happy hour dos amigos era levar um talão de cheque com 20 canhotinhos, né? Pô, acabou, tô sem folha de cheque. É, né? Verdade. Então... Só ficava aquele pequenininho ali no início do talão de cheque, né? Boa. Então, depois a gente vai entrar também na movimentação de pessoa jurídica, porque pelo que eu entendi do Adriano até agora, o foco não é pessoa física, né? Não é o trabalhador autônomo, o pequeno empreendedor aqui no Brasil, né? Então o foco deve ser outras... Cerco deve estar se fechando mais para outros tipos de negócios e empresas, né? Mas você conseguiu pegar aí, Adriano? Sim, sim. Para quem quiser conferir, na página do Banco Central, coloque lá participantes do PIX. Tá? Legal. Então, por exemplo, aqui, como a lista é pública, eu sorteei um nome aqui, Agile Corporation, ela é autorizada pelo Banco Central? Não, ela não sofre supervisão e a participação dela no PIX é facultativa. Né? E ela trabalha com provedor de conta transacional. Então, são intermediários, porque como surgiram inicialmente os bancos digitais, toda conta corrente, inclusive todo contribuinte tem uma conta corrente tributária na Receita Federal, na Secretaria de Fazenda de São Paulo, nas outras secretarias de Fazenda. Né? Então, na verdade, é uma conta contábil. Né? É uma conta contábil, só que é uma conta contábil numa pessoa jurídica, onde o terceiro, né, que está tendo esse recurso custodiado, ele tem acesso à sua informação. Na verdade, essa nossa interação com o banco é isso. Então, inicialmente, o Banco Central, ele enxergava o movimento daquela entidade, mas ele não tinha acesso detalhado a dessas contas, né? Inclusive, outras soluções, aplicativos, por exemplo, de remessa para o exterior, isso era tudo, não era off the books, era registrado, contabilizado, mas isso não tinha uma transparência para o sistema financeiro. Né? Então, o Banco Central não é minha praia, não é minha entidade, mas ele trabalha com essas medidas de precaução, dessa saúde do sistema financeiro. Então, por exemplo, como que eram feitas
essas operações. Aliás, ainda são feitas via aplicativo. Então, eu preciso mandar um dinheiro para o meu filho em Israel, por exemplo. Então, eu transfiro o dinheiro na contabilidade do aplicativo, eu enviei o recurso para o meu filho. Na realidade, o que aconteceu, ele pegou um recurso dele que já estava em Israel e transferiu para ele, e vai fazendo essas compensações. Então, inicialmente, essas transações, elas não tinham transparência, né? Então, por exemplo, num determinado aplicativo, todas as transações estavam numa única conta bancária, numa agência do Mellon Bank, lá, Benin Mellon, lá em Nova York. Uhum. Então, aí em algum momento você fala, não, peraí, esse negócio cresceu demais, vamos criar uma conta para cada um. Então, esse processo da digitalização, ele passou por isso. Então, a norma, ela vai procurando acompanhar a realidade, facilitar o ambiente de negócio e dar essa segurança para todos, né? Para o investidor, para o correntista. Então, da parte da Receita Federal, então nós temos, inclusive, todo um sistema de gerenciamento de risco. Nós trabalhamos com aquela referência à pirâmide da conformidade, que é uma estrutura, um framework proposto pela Receita Federal da Austrália, Administração Tributária Australiana, e que foi recomendado, absorvido pela OCDE, e o Brasil segue também, né? Legal. Então, primeiro você tem aquele que vai cumprir... você não precisa falar nada. Ele vai cumprir, ou seja, ele vai fazer a declaração, ele vai recolher seu imposto. Tem aquele que, se você orientar e explicar, ele vai saber que precisa pagar ou como pagar, ou as duas coisas. E aí é o uso progressivo da força, entendeu? Uhum. Até chegar à fiscalização. Então, quando você fala em fiscalização, para nós é algo ostensivo, entendeu? Cruzamento de dados é feito o tempo todo. Eu já tive na malha 2 vezes. E auditor da Receita. Por causa da Receita, inclusive. A Receita declarou 2 vezes meu salário. Quando eu saí do Paraná e fui para Brasília, a regional do Ministério da Fazenda do Paraná entregou a DIF e Brasília também. Eu fiquei na malha. Por causa da Receita. Então, assim, não tem... todo mundo passa por isso. O cruzamento de dados, ele alcança todos. Tá? Legal. Excelente. Sabe uma coisa que eu tava, né, pensando, e você até trouxe um pouquinho antes aqui da gente começar o episódio, porque tem muita gente que fala, tá vendo? Eles querem resolver o problema fiscal do Brasil, de arrecadação, certo, em cima do trabalhador, em cima da pessoa física, em cima do pequeno empreendedor. E aí você trouxe alguns dados interessantes em termos de arrecadação. Quanto que a Receita arrecada, o quanto que vem da declaração do imposto de renda. Então, até para colocar em perspectiva, vamos partir do pressuposto, né, igual da hipótese, de que, de fato, a Receita esteja fazendo isso para tributar a pessoa física, o pequeno trabalhador, o empreendedor, o autônomo. Quanto que isso significaria em termos de arrecadação, né? Quanto que é arrecadado da pessoa física e tudo mais? Na malha, por meio da malha, aproximadamente 2 bilhões de reais. Ano. Então, assim, o trabalhador, o autônomo, pode ficar tranquilo que, assim, o problema não está aí, né? Aliás, tem um dado muito interessante que choca muitas pessoas. Se você olhar a quantidade de brasileiros que cai na malha em razão do cruzamento de dados, nós somos um país muito honesto. 3% ficam na malha. 97% declaram tudo ok. A pré-preenchida ajuda nisso também. Aliás, a pré-preenchida, inclusive, fez com que o percentual de despesas médicas aumentasse. Porque muita gente cai em malha por alguma omissão de uma das partes, uma falha, né? Na prestação de informação, ela tem que ir lá e comprovar, não, realmente eu tive essa despesa médica. Mas quando a Receita Federal passou a oferecer a declaração pré-preenchida, muita despesa médica que a pessoa esquecia de lançar, porque isso acontece, ela passou a ser deduzida, ela passou a aparecer na declaração. E o declarante deixou de esquecer. Bacana. Então, outra coisa que ninguém sabe. Enfim, não é por meio da malha, não é com a pessoa física que resolve, né? Então, acho que o Adriano trouxe um ponto interessante aqui, ó. Pela malha, né, que é o que as pessoas estão veiculando. Agora vão pegar as pessoas na malha fina e vão arrecadar mais. 2 bilhões de reais por ano. O problema fiscal do Brasil, imagino eu, Ricardo, seja muito maior do que esse. Um bocadinho. Um bocadinho. Assim, dezenas, se não centenas de bilhões de reais por ano a gente está falando. Então, o que o Adriano trouxe aqui é um ponto muito interessante. E uma coisa também que acho que vale a pena a gente discutir, ô Adriano, a gente falou aqui do pessoa física, das movimentações de 5 mil reais. Então, certo, acho que ficou claro aqui. Ficou claro que o foco não é ir atrás do Pix, que pagou o restaurante, que transferiu para um dos cônjuges poder fazer frente às despesas de casa. Esse é um ponto também que eu recebi muito, né? Às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, eu recebo 20 mil reais por mês
E aí, só que eu só trabalho, não tenho tempo para nada, e eu repasso para o meu cônjuge 10 mil reais por mês ali, através do Pix, e a pessoa vai lá e vai pagando todas as despesas, escola do filho e tudo mais. Também isso já era informado para a Receita Federal, essa pessoa não vai ter nenhuma alteração em monitoramento ou possibilidade de cair na malha fina? Não vai, inclusive, a maior parte desses casos, a declaração é feita em conjunto. Assim, só quando nos casos de alta renda que acaba se optando por fazer a declaração em separado. Então a declaração já é em conjunto. Né? Antigamente, a família toda usava o CPF do pai. Né? No RG está o CPF do meu pai. Eu não sou tão antigo assim, mas depois eu tirei. Mas hoje a criança nasce na certidão de nascimento, ela já tem o CPF. Então é comum, você pega uma declaração do imposto de renda, tem 3, 4, 5, pode ter 7 CPF ali. Né? Um dos pais, por exemplo. Né? Você pode ter 3 gerações na declaração de imposto de renda. Então, isso tudo é analisado em conjunto. Olha, a Receita não vai começar a monitorar. Esse cruzamento já é feito, né? O que a gente andou fazendo nesses outros 20, 30 anos, né? Então, esses batimentos, eles já são feitos há bastante tempo, né? Então assim, e inclusive agora, a Receita Federal, no sentido, a quantidade de informação, tem uma atualização? Tem. Aquele número que eu falei, você tem aí 900 participantes do PIC, tem 100 instituições de pagamento, algumas até inclusive de participantes facultativos que agora passam a estar obrigados porque não estavam abrangidos na norma anterior por não ser supervisionado do Banco Central. Mas todo esse cruzamento, ele já era feito. Né? Ele já é feito. Então, por exemplo, teve uma movimentação atípica, mas a Receita tem informação da DOI, vendeu um imóvel. Tem informação do Renavan, vendeu um carro. Então, sim, você tem muitas fontes de informação e é através desse cruzamento que se identifica. Né? Então, agora, o que a Receita faria? Olha, detectamos uma regularidade nessa pirâmide da conformidade. Como a Receita trata o risco? Olha, o secretário disse, outras pessoas, a Receita faz isso para o gerenciamento de risco. Olha, identifiquei uma regularidade. Será que não... Dá uma olhada aí. Né? Esqueceu de alguma coisa? Então, até chegar ao ponto onde a Receita, inclusive, já manda uma cartinha com o DARF, uma notificação de lançamento, que é a mesma coisa com auto de infração, ou seja, não, o lançamento de um tributo. Isso aí, assim, é um percentual 0, alguma coisa. Né? Então, isso não hoje já não alcança o trabalhador autônomo. A Receita tem o relatório anual de fiscalização, ele é publicado todos os anos. Inclusive, eu queria sugerir que as pessoas pesquisassem o relatório anual de fiscalização e também a área de estudos tributários da Receita, os relatórios do Tax Gap, né? A brecha tributária, aonde que está a evasão? Né? Esses relatórios estão publicados, então a Receita sabe disso. Inclusive, temos até curiosidades. Por exemplo, PIS e COFINS, temos alguns setores econômicos que têm um gap negativo. Eles estão sobretaxados em função da estrutura do nosso sistema tributário. Tá? Enfim, inclusive com a reforma aí tá mudando. E eu estou falando do relatório anual de fiscalização, ele foi publicado em março, abril do ano passado, inclusive divulguei no meu perfil no LinkedIn o relatório, teve muita visualização, muita gente já não sabia, embora nos anos anteriores eu já tivesse publicado também. Mas na página 26 do último relatório está lá, em março ou abril, dizendo que a I financeira seria atualizada e que a decreto seria eliminada, como uma das medidas que a Receita busca para a simplificação das obrigações acessórias, né? Para a simplificação do ambiente de negócio. Legal. Então, isso já estava previsto. Legal. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte. Então, só para deixar claro aqui, de novo, estou respondendo mandei várias perguntinhas e o pessoal me respondeu. Então, o motorista de Uber ou o autônomo que recebe e faz os seus pagamentos pelo Nubank, pelo PicPay, lá a conta remunerada, por essas outras instituições financeiras de bancos digitais e movimenta acima de 5 mil reais. Se ele não foi tributado no ano anterior, no ano passado, e nada mudar, nenhuma movimentação atípica nesse ano, ele não deve se preocupar também. Não, de forma alguma. Inclusive, né, com a atualização da norma, com a correção dos limites, porque os limites eram 2 mil para pessoa física e 6 mil para pessoa jurídica, valores lá de 2015. Então, ao elevar o limite mínimo, ou seja, a partir de 5 mil, a partir de 15 mil, a Receita Federal vai recolher menos informação. Ela vai abranger mais CNPJ, especialmente lá o que está no módulo repasse, as instituições de pagamento, participação facultativa, residual, quando a gente olha o todo dos meios de pagamento. Tá? Mas ela vai recolher menos informação. Porque antes ela monitorava movimentações financeiras com valores menores. Estava sendo informado 2 mil e 6 mil, exato.
Ah, então 2.000 agora pra ainda a pessoa Receita física. falou, pô, 2.000 nem Entende? precisa me mandar. Só de 5.000 para 5 cima mil para pessoa física e 15.000 para 15 cima mil. para pessoa jurídica. 15 mil. Então, algumas pessoas até comentaram, poxa, por que não vai atrás do grande? Por que não vai atrás do, enfim, né, do crime organizado, do tráfico, da droga, do corrupto, enfim. Uhum. Olha, a Receita faz isso todo dia, faz isso toda semana. Uhum. Eu já participei de muitos mandados de busca e apreensão. Prisões, flagrante. Só que, por causa do sigilo fiscal, se não tem um processo penal correndo a priori, ou seja, um trabalho onde está a Receita Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, né? Ministério Público Federal, se não tem a parte penal a priori, ele não pode ser divulgado. Todo mundo tem presunção de inocência, mesmo com mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque o que você está se procurando naquele momento é instrução probatória. Né? Você tem que provar as coisas têm que ser provadas. Então, mesmo um mandado de busca e apreensão, eventualmente acompanhado da prisão preventiva ou não tem um trânsito em julgado. Você não pode divulgar. Né? Então, o que acontece? A Receita gostaria no sentido de, falando por mim, não pela instituição, eu gostaria que a sociedade soubesse o que a gente faz. A Receita Federal apreende 40% da droga desse país. Prende? Apreende 40% da droga. Lógico que quem vai ficar na custódia da droga é o departamento, enfim, da Polícia Judiciária, a Polícia Federal. Então, aparece na nossa estatística e também no teu órgão, porque a Receita não vai armazenar esse tipo de substância. Mas as pessoas não sabem. 25% são as Forças Armadas. Os outros 35% são todas as Forças de Segurança junto. Não estou dizendo que a Receita faz mais ou menos. A Receita pega no navio, pega no container, naturalmente vai pegar uma quantidade grande. As Forças Armadas, a FAB, abate um avião de tráfico. 0,5 tonelada de droga num avião, às vezes mais. Então é natural que a Receita Federal 40% e as Forças Armadas 25%. E também é muito importante que as Forças de Segurança façam, assim, no varejo, pegando quantidades muito menores, mas que estão espalhados de 35%. Então, o trabalho da Receita Federal é focado nisso, né? É nos grandes, mas ele não pode ser divulgado. Por quê? Por causa da presunção de inocência. Da mesma forma, por exemplo, se você pesquisar, tem várias operações recentes. Teve em dezembro, teve em novembro, teve em outubro, teve em setembro, decorrentes de identificação de lavagem de dinheiro. Quando você é identificado a lavagem de dinheiro, através desse cruzamento de informações, então é para isso que a Receita usa. Aí você acha o crime antecedente. Pode ser corrupção, pode ser um assalto a banco, pode ser novo cangaço, pode ser droga, né? Pode ser simplesmente caixa 2, sonegação, né? Então, é para esse tipo de coisa. Né? Interessante, cara, muito interessante. E um outro ponto, Adriano, que você levantou aqui, que você falou, o Brasil é um dos países mais honestos do mundo quando a gente fala de declaração. Enquanto que eu tô recebendo aqui, 97% das pessoas declaram tudo certinho. Isso. Vocês cruzam todas as informações, não tem nada de errado. Tem uma base de comparação com outros países? Tá. Não tem. Eu fiz um mestrado até com alunos em torno de 20 países, mas não tenho isso atualizado. Né? Não tenho isso atualizado. O que eu sei é que em outros países, especialmente países aí da OCDE, proporcionalmente, a base de declarantes é muito maior. É muito maior. E tem países, inclusive, com grau de acerto, digamos, até, não vou dizer mais honesto, mas com um percentual de incidência de malha menor que o nosso. Né? Mas por quê? Porque a certeza da punição é muito maior. Tá? A certeza da punição é muito maior. Então, existe o contrário também. Tá? Existem países que têm um grau de incidência na malha bem maior. Mas o número é excelente, porque a questão da malha por si só, ela ainda não é sinal de que a pessoa foi lá e deliberadamente tentou fazer. Às vezes ela simplesmente errou. Exato. Né? Um caso, por exemplo, que nós, inclusive, internamente, até, por exemplo, ficamos chocados. Então, um casal, por causa da renda, declaravam separado, né? Mas casamento em comunhão universal de bens, a conta conjunta, né? Os dois funcionários de universidade, uma mesma universidade. A esposa é hospitalizada, às pressas, e tem que dar um calção, tem que fazer um pagamento. Quem foi na tesouraria lá do hospital? O esposo. Caiu na malha. Não, quem pagou a despesa não foi a senhora, foi o marido. Poxa, a mulher entrou às peças, pronto-socorro direto para a sala de cirurgia, entendeu? Então, caiu na malha. Aí você vai apresentar, olha. O que aconteceu? Vamos e venhamos, né? Comunhão universal de bens, a conta é conjunta, quem que pagou? Entendeu? Os dois, né? Agora, porque foi A que assinou numa conta conjunta, ou mesmo que fosse um cheque dele, enfim.
É isso mesmo, Ricardo. Não tem... O fato de ter caído na malha, uma intimação, eventualmente até receber uma notificação de lançamento, você tem aí o contraditório e ampla defesa. Você pode recorrer em duas, eventualmente uma terceira instância administrativa, e se não estiver satisfeito, no sentido de não sentir o seu direito, a sua causa contemplada, ainda pode ir para o judiciário. Legal. O Adriano, tem também essa atualização, ela também está pegando movimentações com cartão de crédito, né? Isso. E com o cartão de crédito a mesma coisa. Funciona da mesma maneira. Da mesma maneira. Tá, então vão enxergar lá quanto que era o pagamento que você estava realizando, o pagamento de cartão de crédito. As instituições que não estavam, por exemplo, instituições de pagamentos, elas já enviavam porque elas eram supervisionadas pelo Banco Central. Então o objetivo da Receita é mais pegar as pequenas instituições que ainda não estavam abarcadas pela antiga legislação, é isso? Exato. Incluído, obrigado, Guilherme Ricardo, por ter levantado esse ponto, incluindo também os cartões private label, que é uma crítica, mas a Receita não pediu, está pedindo agora. Realmente, isso não era exigido. Aliás, na norma de 2003, era expressamente desobrigado, né, os cartões. O cartão de loja. Só que era o cartão de loja 20, 25 anos atrás? Ele só substituiu o carnê. A loja digitalizou o carnê. Se você só comprava na loja. Só comprava na loja. Você Exato, só comprava Ricardo. na loja. Hoje e agora não mais. Agora não. Agora não mais. Você faz um cartão... Isso. Eu vou usar um exemplo aqui, tá, gente? O cartão da Casas Bahia. Mas você faz um cartão da Casas Bahia, mas você sai comprando em qualquer lugar. Exato. E ele ainda vem, Ricardo, se você abrir o aplicativo, ele vai te oferecer seguros, ele vai te oferecer uma série de produtos, né? Então... não é mais o carnê de loja, entendeu? Então, por isso, essa atualização, isso está no módulo repasse na e-financeira. Esse é o chamado private label. Isso. É o cartão de crédito de uma empresa que não é do sistema financeiro. Isso, exato. Mas ela usa, normalmente ela vai aderir uma das bandeiras, Sim. Mastercard, Visa, Elo, uma outra. Legal, então o cartão da C&A, Riachuelo, Casas Bahia, quem mais? Magazine Luiza, Renner. Então, esses não informavam e agora vão passar a informar a Receita. Exato, passam a estar obrigados a informar. Não eram obrigados, eventualmente poderiam até ter informado. Poderiam estar informando, né? Quando você observava esses cartões mesmo, lá quando eles chegaram ao mercado, eles tinham lá só a marca ali da loja, né? E eles não tinham nenhuma bandeira. Não tinha nenhuma bandeira atrelada àquele cartão. Tanto é que você só comprava no estabelecimento. Foi a digitalização do carnê, né? A realidade não é mais essa. Perfeito, interessante. Agora, Adriano, vamos falar do pessoa jurídica. Certo. Porque agora tem essa mudança para pessoa jurídica também. Então, detalhe, pessoa física a gente passou aqui. A Receita vai continuar fazendo basicamente o mesmo que ela fazia, só que acho que tem duas grandes alterações. Agora ela só vai passar a olhar a partir de 5 mil movimentações por mês. Ela olhava 2.000 e... 2.000 reais. 2.000 redondo. Isso. Movimentações financeiras mensais a partir de 2.000. Então, digamos que nesse aspecto de termos de tamanho de movimentação, ela está afrouxando um pouco esse monitoramento, né, em termos de volume financeiro. E aí ela está procurando abarcar essas instituições que antes não precisavam passar as informações para ela, que não eram supervisionadas pelo Banco Central. Isso. Que são pouquíssimas instituições que muito provavelmente você nem usava. Então você aí que é Uber, autônomo, usava Nubank, PicPay, foram as duas principais dúvidas que eu recebi, Nubank e PicPay. Já suas informações já estavam sendo repassadas para o Banco Central, porque são instituições supervisionadas pelo Banco Central. Importante destacar que essas informações eram passadas de forma consolidada e continuarão sendo passadas de forma consolidada. Exato. Perfeito. Então, encerramos aqui, certo? Não acho que para pessoa física... Para pessoa física, as dúvidas foram totalmente dirimidas. Vocês aqui, tem alguma dúvida, Biel? Tá com medo, Biel, de fazer algum pix, Biel? Passou o medo? Então pode pagar o que você tá me devendo já. Agora não é desculpa. Boa. E agora vamos para pessoa jurídica. Pessoa jurídica, então, mesma coisa, Adriano? É a mesma coisa. Então, aí eu só vou colocar. Pode ser MEI, pode ser... Tá no Simples, pode estar em qualquer tipo de regime. Isso. Vão ser os 15 mil reais. 15 mil reais, exato. Então, no mesmo molde, Pix, cartão de crédito... Tudo. Exato. Separando o que é a mesma titularidade. Né? Certo. E aí, quando a pessoa faz a transferência, ela fez um prolabore, ele mandou o dinheiro para a pessoa física, aí vai entrar na regra da conta da pessoa física. Exato.
Excelente. Agora, deixa eu te perguntar aqui. O que você acha, Adriano, você tá lá dentro da Receita, você tá muito por dentro dessa discussão. Por que você acha que tomou essa proporção? Porque parece ser algo relativamente simples que está sendo feito. E é algo que historicamente acontece, né? A norma, ela vem depois para se adequar à realidade. E pelo que a gente está conversando aqui, é isso que está acontecendo. Isso. A norma, ela tá vindo para se atualizar, para se adequar à realidade. Só que, diversas vezes, você falou que isso, inclusive, já foi anunciado no ano passado, a gente não teve nenhum grande burburinho. Por que você acha que tomou uma proporção tão grande dessa vez? Tá. Acredito que porque a norma não é atualizada há tanto tempo que muita gente nem lembrava ou não sabia. Então, pareceu, né, me parece, né, dando o benefício da dúvida, que pareceu uma novidade para muita gente e que não é o caso. Inclusive, o relatório de fiscalização, como eu disse, está lá, página 26, já falando da e-financeira, enfim, que absorveria decrédito, teríamos uma nova versão. Mas a Receita Federal, ela, se você olhar manifestações, por exemplo, do Conselho Federal de Contabilidade, se você procurar, inclusive lá no portal do SPED da e-financeira, tem a apresentação que a Receita Federal fez para 700 representantes das instituições financeiras. Isso veio sendo conversado com os representantes institucionais das instituições financeiras. Isso é uma regra de ouro, né? Que a gente aprende na auditoria. Então, o auditor fiscal tomou posse lá novinho, eu entrei muito novo na Receita. Então, você chega, por exemplo, chega na empresa e fala assim, preciso tudo isso aqui dado 5 anos para 30 dias. Né? Então, aí eu vou dar uma volta bem rápido, tá? O que o cara faz? Ele vai ter que contratar uma consultoria de TI, porque o sistema de 2, 3 anos atrás já não está em produção, vai te gerar um monte de CD, um monte de mídia, que depois é o efeito jiboia que eu chamava. Você vai demorar 90, 180 dias para digerir aquilo. Então, o auditor experiente, ele já fala para o novo, cara, não peça tudo de uma vez. Diga para ele, não precisa esconder o jogo, fala, olha, a gente precisa ver isso. Como você pode atender essa necessidade? Então, eu vou voltar lá, né? Por exemplo, não precisa contratar uma consultoria. Se você me entregar pelo menos do ano do que está em produção e formaliza um pedido de prorrogação, eu te dou mais 30, 60, 90 dias e você vai me entregando. Por quê? Se a jiboia engolir a vaca, ela vai subir na árvore e vai ficar 15 dias lá, entendeu? Então não adianta você espremer o contribuinte. A gente tem consciência disso. As obrigações, né, guardadas as proporções aí, a criação de uma obrigação acessória, ela segue, ou pelo menos procura seguir essa lógica. Então, temos a financeira, temos a Decred, a Receita Federal, poderíamos estar falando de outra administração tributária. Convido os representantes, fala, olha, a gente precisa enxugar. Um exemplo, tá? Digamos, a Decred tem um custo de 1, 2 milhões por ano, por mês, um custo de 10, 20 milhões por ano. Nós estamos tendo uma dificuldade aqui. O layout, como está, já não atende. Vamos atualizar? Vamos. Então, então, nós vamos fazer um cronograma juntos. Nós vamos discutir o novo layout. Põe a norma em consulta, eles dão ok. Lá no meio do ano foi feita a apresentação. Aí foi colocado em período de teste para as instituições financeiras fazer a transmissão. Então, sim, as instituições financeiras, enfim, todo esse escopo da Instrução Normativa da Receita, que foi publicado em setembro a 2219, né, setembro de 2024, esse pessoal passou o ano conversando. Eles estavam sabendo, então para eles não era novidade. Tanto que não teve nenhum evento, nenhuma reunião, se você procurar, eu andei entrando em contato com as instituições, agora com esse burburinho que ocorreu em janeiro, porque a instrução é de setembro, a conversa, a novidade foi para o grande público, foi anunciada lá em março, abril, a conversa já vinha pelo menos de um ano atrás, mas como a obrigação ela começa para 1º de janeiro, então alguém falou, peraí, vocês estão sabendo que a partir de agora, aí foi esse rascílio de pólvora, né? Entendi. Então agora é obrigatório, mas antes todo mundo já fazia. Isso, exatamente, já fazia. E detalhe, como a informação é semestral, então em agosto vai ser informado o primeiro semestre, em fevereiro do ano que vem é que a Receita Federal vai receber a informação do ano todo. Então, fevereiro de 26, você vai ter as informações de 2025. A declaração de 2024, desse ano, dos rendimentos de 2025, vai ser entregue em maio de 2026. A Receita passa o segundo semestre de 2026 cuidando da malha dos rendimentos de 2025. Esse cruzamento vai ser feito em 2027. Esse é o... Entendeu? Então, assim, não é nada assim, pega um negócio, me dá aqui que amanhã já vou... Não existe isso, pessoal. Fora que, tá bom? o que a gente está trazendo... Não, desculpa, pode terminar. Então, é algo que leva 1 ou 2 anos, toda essa digestão e desse processamento. Você tem que tirar o outlier. Tem uma série, o ETL, né? Quem lida com dados aí sabe. Enfim. Aí depois, quando tiver os dados estiverem limpos, prontos para tratamento, você vai cruzar com literalmente 100
né? 100 fontes de dados diferentes, né? De informação que a Receita tem. Então, realmente, o pessoal pode ficar despreocupado. Mas, sendo mais específico o pessoal tinha esquecido que existia isso, eu acredito isso que tomou tomou essa proporção. Inclusive, todos esses meios de pagamentos já vinham sendo declarados. Né? Eu fico até com medo de falar as siglas de 3 letras aqui, porque realmente não é esse o problema, tá? Isso já vinha sendo informado. Legal. Então, vamos lá. Você trouxe até um ponto, você falou antes aqui de começar o episódio, não sei se a gente falou aqui no episódio, que o objetivo da Receita também é melhorar o ambiente de negócios. Exato. Né? E não piorar. E pelo que você está me falando aqui, eu acho que isso já ajuda muito, até para retirar um pouco de trabalho de um órgão público, que é a Receita, você ajustar o valor, né? Você sai de 2 mil para 5 mil para pessoa física, você já deve tirar uma grande parte de trabalho de monitoramento para algo que seria, ineficiente, né? E de 6 mil para pessoa jurídica. Mais caro que o peixe. Exatamente. Isso. Saindo mais caro que o peixe. E aí, em termos de ambiente de negócio, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a Receita ela atua, né? Para melhorar, para ajudar o ambiente de negócios. E algo que a gente sempre fala aqui, a gente traz diversos convidados aqui, eles falam, o ambiente de negócio no Brasil, ele é ruim. Né? Então, como que a Receita ela busca atuar, ou como isso pode ajudar, se é que pode ajudar, a melhorar esse ambiente de negócios aqui no Brasil? Né? Tá. Bom, eu vou falar, inclusive, porque eu passei por isso, né? No primeiro trimestre desse ano. Eu trabalhava na Coordenação Geral de Fiscalização, eu deixei a Coordenação Operacional de Fiscalização, que está sendo estruturada uma nova área da Receita, para juntar todas as obrigações digitais, enfim, numa área só, e um quadro na parede. Gente, é sério isso. Nossa missão é acabar com as obrigações acessórias. Esse é o desejo. Quando você fala obrigações acessórias, só para o pessoal declarações. Entender. Declarações. Tá, o pessoal tem que ir colocando lá, obrigado, né? Obrigado. Fiz isso, fiz aquilo. Isso. Entendeu? Esse seria o mundo ideal. A Receita entregar pronta, você inverte o fluxo. A reforma tributária vai trazer bastante disso. Quando a gente olhar o período de transição, né? Até 2033 e todos os modos sendo implementados. Então, principalmente você enxugar as regras, né? No período ali 2021-22, a Receita Federal revogou mais da metade das instruções. Talvez por a gente ter tanta norma, isso não foi tão percebido assim. Tinha tanta norma que revogando metade, ou mais da metade, o pessoal, né? Lógico que algumas coisas ali, era uma outra coisa, já tinham perdido o objeto, mas, enfim, estou falando de um enxugar, né? Você reduziu o estoque normativo, trabalhávamos também, inclusive nessa época da COTEP, com análise de impacto regulatório. Então, quando você desenvolve, né, uma obrigação, tentando minimizá-la com o obrigado, no caso, por exemplo, as instituições financeiras, através das suas associações, das suas entidades representativas, com seus técnicos participando, então você reduz o impacto regulatório. Né? Legal. Então, essa é uma forma também. Né? O ideal é não ter obrigação, você não precisar pedir informação. Perfeito. Você está conectado aos sistemas naturais do contribuinte. Isso eu chamo de Tax Administration 3.0, também é outra pauta da OCDE. Né? Você está conectado aos sistemas naturais do contribuinte e você não precisar pedir informação, você já recebe naturalmente. Legal. Né? Então, se ele registra empregado, então você não gera uma montanha de dados, você vai mandando bilhetinhos, eventos. Contratei um empregado. Ele atualiza lá, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Ele não precisa ficar pedindo essa informação, né? Essa conexão. Então, essa é uma forma, essa é a forma ideal. Tá? Não ter obrigação, não tem como não ter obrigação, precisa de obrigação. Bom, então vamos fazer isso com o menor impacto possível. Legal. Então, pelo que eu entendi da sua fala aqui, a ideia da Receita é transformar aquele meme em realidade. Aquele meme que clássico. Não sei se você já viu, que tem um cara falando assim, tá aqui o quanto eu pago. Aí a Receita fala, não, você não deve isso não. Aí o cara fala, então fala aí quanto que eu devo que eu pago, pô. Não, fala aí, mostra aí você. Coloca aí quanto você... Pelo que você tá me falando, a ideia da Receita é chegar nisso. Isso. O cara chegar lá e já tá tudo preenchido. Ele já sabe o quanto que você recebeu, porque tá conectado a diversos sistemas que já informaram automaticamente. E aí você chega lá e só confere se tá tudo certo, se não tem alguma outra coisa que se deveria declarar, alguma outra despesa, alguma outra receita. Estando tudo certo, ok, e vai embora. Estado como plataforma. Lá fora eles dizem governo como plataforma, mas aqui em português é uma outra conotação, então a gente diz o Estado como plataforma. Inverte o fluxo. Inverte o fluxo. E aí tem gente que fica preocupado nesse caso, Adriano, porque parece que a Receita tá
monitorando, fazendo um 1984, um George Orwell ali, que é verificar tudo que a pessoa está fazendo e tal. Existe uma preocupação de que a Receita esteja, de fato, monitorando tudo que as pessoas ganham e gastam? Existe esse tipo de preocupação com a privacidade? Sim, eu acho que, enfim, em qualquer país a gente tem que estar alerta quanto a isso o tempo todo, né? Até, inclusive, particularmente, eu acredito que o parlamento, até como representante da voz do povo, representa muito esse papel. Mas, assim, no Brasil, se a Receita quisesse fazer isso, ela ia aumentar o limite ou diminuir? Ela ia pôr a zero. A partir de R$1 tem que declarar. E não aumentar de 2 mil para 5 mil, de 6 mil para 15, né? Então, acho que é uma preocupação válida, né? Todos nós temos que ter. Mas, enfim, hoje a gente não consegue viver off-grid, né? Então, é o dilema das redes aí. Então, eu tenho que extinguir todo o meu perfil em rede social, não usar mais nada eletrônico, porque essa questão do dado, ela vai além da administração tributária. É para o Estado como um todo e, lógico, toda aí a iniciativa privada, né? Então, hoje nós temos aí gigas de dados espalhados pelo mundo, literalmente, né? Não apenas na administração tributária. Então, a preocupação da administração tributária, assim, é cumprir e fazer cumprir, né? Então, facilitar a vida de quem cumpre e dificultar a vida só de quem descumpre. Legal. Acreditem, há esse desejo, inclusive, fazendo aqui não é uma propaganda, mas a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido. Balança de scorecard aplicado à administração tributária. Então, você facilita a vida de quem cumpre e dificulta a vida só de quem descumpre. Por quê? Uma coisa que eu aprendi também na Receita. A norma você faz para quem vai cumprir. Quem não quer cumprir, você pode escrever o que você quiser. Então, você tem que pensar a norma para quem vai cumprir. E fazer do jeito mais fácil possível. E o jeito mais fácil de fazer é não ter a norma ou não ter a obrigação, não ter a declaração. Mas se realmente precisa daquela informação, então você combina. É como aquele exemplo que eu dei da auditoria. Ele pergunta para o contador, eu preciso disso, da onde você pode me dar essa informação e quando? Né? Você não chega atropelando e também não deixa de pedir. Né? Excelente. Você está respondido? Tá respondido, total. E eu acho que eu posso fazer algumas perguntas que eu recebi aqui na caixinha de perguntas. Claro. Então, essa parte mais esperada. Abri uma caixinha de perguntas ontem no meu Instagram, falei, vai, fala aí o que você tá com medo aí e me manda aí, né? Aí tem pessoas que têm medo da atualização e tem pessoas que têm medo de tudo já, né? Que a pessoa pode estar fora de alguma outra coisa. Então, primeira pergunta aqui é do João, ele falou, quem ganha comissão e recebe o pagamento via Pix pode se prejudicar nessa atualização? E ela deve declarar isso no imposto de renda, que ela está recebendo uma comissão, que não faz parte do salário, mas ela recebe ali mensalmente. Então são duas perguntas, né? A atualização, impactaria ela? Não impacta. Inclusive no podcast, 1 ou 2 episódios antes, né? Guilherme, Ricardo e o Bruno também comentaram, a legislação do imposto de renda, ela já existe. Então, vou arredondar ali, a partir de R$ 2.250, ele já entra no 7,5% na tabela do imposto de renda. Então, essa obrigação ela já existe. A pessoa, se ela está tendo uma renda, ela já deveria estar fazendo essa declaração. Tem a opção, inclusive, de usar o livro caixa. Ela declarar o livro caixa. Eu sou um autônomo, né? Então, posso estar recebendo, sei lá, 20 mil de PIX por mês, ou 20 mil de pagamentos. Eu estou dando um exemplo, não tem nada a ver com mudança da norma, né? Mas eu tenho um custo de 18 mil. No final, me sobrou 2 mil, e esse 2 mil não é tributável. Então, ele declara, mesmo no final, ele é interessante declarar. Mesmo no final, ele não tendo uma renda tributável, mas ele tem uma renda declarada. Sabe o que é interessante? Às vezes acontecia... Por exemplo, a pessoa nos procurar e falar, olha, eu quero fazer a declaração desse ano e dos anos anteriores. Por quê? Ela teve um salário, ela teve um momento, ela não era contribuinte, não estava sujeita a incidência de imposto de renda. Mas aí a renda dela não aparece. Aí quando ela precisa de crédito no sistema financeiro, ela não tem a declaração do imposto de renda. Então, existe a obrigação de declarar. Mas mesmo a pessoa não tendo uma renda... O que é a renda tributável? Olha, eu posso ter tido, no caso do autônomo, um valor enorme. Mas se o que sobrou no final do mês não é renda tributável, então, eventualmente, ele não precisaria declarar. Mas pode ser interessante para ele no longo prazo. Interessante. Né? No médio prazo. Para esses outros objetivos que não o tributário, fiscal especificamente. Deixa você como auditor não precisaria aqui se preocupar, essa pessoa que fez essa pergunta. Fazer uma pergunta aqui para você. Então, a pessoa, vamos supor que ela receba R$2.000 por mês ali e ela não declara, que ela não tem obrigação também de declarar. Exato. E vale ressaltar, né? A declaração do imposto de renda é um ato declaratório, não é que você vai pagar nada. Né? Você está simplesmente informando
É informativo, não a receita. Isso. Tá aqui o quanto que eu recebi, o quanto que eu gastei nesses aspectos aqui. Então, você não tem obrigação de pagar nada. Inclusive, a minha, anualmente, eu recebo, né, dinheiro. Então, é legal quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda, eu coloco lá previdência e tudo mais, eu vejo que eu tenho imposto a receber, né? Então, não é que você vai precisar declarar, você vai precisar pagar alguma coisa. E aí essa pessoa vai recebendo 2 mil por 5, 10 anos. E aí, de repente, Adriano, a pessoa que tem uma renda de 2 mil reais compra um imóvel de 300 mil. Isso pode levantar na receita e falar, como é que essa pessoa adquiriu um bem de 300 mil reais, sendo que ela nunca declarou uma renda aqui superior a 2.500, que é o necessário para ela começar a pagar. Isso pode levantar alguma suspeita, pode atrapalhar a pessoa? A suspeita e atrapalhar, não, mas nesse exemplo, ela, ao comprar imóvel, ela automaticamente, de um determinado valor, então, acima de um determinado valor de bens, a pessoa está obrigada a declarar, não pela renda, mas pelos bens que tem. Né? Uhum. Aí a pessoa, ela pode, de repente, ter um problema com o CPF, lá, alguma coisa, vou precisar regularizar o CPF, vai olhar o que é. Não, se você está omisso do imposto de renda, veja, não tem nem cobrando nada de valor. Está cobrando uma obrigação acessória, uma declaração, não um pagamento. Olha, apresente essa declaração. Por quê? Porque a gente identificou que o senhor tem bens, a partir de um determinado momento, e a partir de um determinado volume, né, montante de bens, passa a estar obrigado a declarar. Uhum. Então, assim, uma preocupação seria que, eventualmente, eu posso ficar com omisso de declaração. Daí até isso ser tratado como omissão de rendimentos, olha, é um longo caminho a percorrer, né? Uhum. Porque todos os cruzamentos de dados, eles são impessoais. Né? Inclusive, o STF autorizou, já em 2016, a Receita Federal, a continuar recebendo, porque como a E-Financeira 2015, então gerou polêmica lá na época. Em 2016, houve ação direta em constitucionalidade. Em 2016, ano seguinte a E-Financeira, o STF se manifestou. Então, inclusive, num dos votos, ou no acórdão, está escrito lá, diz, olha, a Receita não pode ficar muito tempo, assim, mexendo no dado da pessoa sem notificá-la. No contexto ali, o que é? Olha, vocês fizeram um cruzamento de dados entre milhões de pessoas. Uhum. Aí identificaram 5, ou uma lista de 20. Aí ela começa do maior indício para o menor. É sempre assim. O critério é impessoal. Uhum. Você tem uma lista de seleção, uma pré-seleção para um trabalho de auditoria. Olha, então, quando chegar, por exemplo, na declaração do fulano, né, ou nas informações dele, por exemplo, o indício é uma movimentação financeira incompatível, aí essa pessoa tem que ser avisada. Ah, legal. Entendeu? Porque naquele momento você vai ter um servidor público, um auditor, que aí está com a informação e está vendo, fulano de tal, CPF tal, tanto movimentado. Então, nesse momento, ele é notificado. Não que vai precisar pagar nada, só tem que ser notificado. Ó, tem um auditor olhando ali. Exato. Agora, toda a fase anterior de receber o dado e cruzar, tem decisões, são 5 decisões, aliás, uma decisão conjunta, são 4 ADI e um recurso extraordinário, lá em 2016. Em 2019, o Supremo também decidiu que a Receita poderia compartilhar com os estados e Distrito Federal essas informações da financeira, desde que o estado, o Distrito Federal, o município tem um decreto, um regulamento próprio de como que ele lida com essas informações, porque a União tem isso. Uhum. Tá? Perfeito. Tá. Boa, Adriano. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. O que eu percebo é que as pessoas, elas não estão com medo só da atualização. Elas estão com medo se elas faziam corretamente ou não. Tá. E se de alguma maneira essa atualização... Então eu percebo aqui nas perguntas que tem muita gente que já fazia, não estava fazendo da maneira correta. Aí o que elas estão com medo? De que com essa atualização a Receita passe a apertar um pouco mais as movimentações de pessoa física. Então tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: olha, eu entrego meu IR todo ano, só que eu tenho um trabalho, eu recebo uma renda por fora. Como fica? Eu devo ficar preocupado? Porque até então, pelo que eu entendi aqui da pergunta da pessoa, ela nunca caiu na malha fina. E aí ela tá com medo de que se ela repita este comportamento, de que agora a Receita, ela apertou aí os parafusos do monitoramento. Olha, eu vou tentar responder o mais direto possível. Aumentando o limite de informação, ou seja, recolhendo menos informação, a chance dessa pessoa ser identificada é menor ou maior? Eu não estou validando, dizendo que está correto o comportamento, entendeu? Em algum momento isso faz falta. Por quê? Quando se omite renda, em algum momento eu vou ter que declarar essa renda. Entende? Por exemplo,
acontecia muito isso. E a omissão de renda, ela trabalha contra o contribuinte. Por quê? Porque a decadência, o prazo para o fisco lançar é de 5 anos. Então, digamos assim, eu recebi por fora e não declarei por 20 anos. Fui comprando imóveis. Como eu não tinha renda, tá? Eu não conheço cartórios que façam isso. Tá? Inclusive, eu conheço as dores do empreendedor. Eu já fui produtor rural, já fui sócio de imobiliária, já tirei o Cresce, já fui sócio de incorporadora. Tudo coisa assim, um pouquinho acima do limite Simples Nacional, com familiares, papel de investidor. Gente, eu conheço, eu sei o que é burocracia. Entendeu? Eu sei que você está com um caminhão lá com 20 boizinhos para entregar, tá tudo certinho, aí o órgão sanitário lá, por qualquer motivo, não abriu naquele dia, o computador não acessa. Eu não consigo uma GTA, eu vou perder a venda. Só que naquele dia eu já perdi 20, 30 quilos, porque aqueles boi fechados na mangueira, para poder carregar o caminhão, eles passaram um dia perdendo peso. Eu conheço a dor da burocracia, tá? Então, agora, o que acontece? Então, voltando ao ponto. Durante 20 anos, durante o período, em algum momento eu vou precisar vender esse imóvel. O que eu fiz? Eu fiz uma poupança pro fisco. Por quê? Porque nesse momento, quando a tartaruga marinha, quando a baleia tinha que tirar a cabeça fora d'água para respirar, agora eu preciso realizar meu lucro, então ele vai pagar dos últimos 20 anos uma pancada só. Não vai ter dedução que ele poderia ter, por exemplo, de atualização. Então, sim, eu não estou validando. Tá errado. A pessoa está tão preocupada. Tá errado. É melhor você declarar, né? Pô? Isso. Se tem renda, declare. Se tem renda, declare. E por quê? Poderia contar N histórias aqui como exemplo desse, entendeu? A pessoa fez durante 20 anos, mas um dia, por qualquer motivo, veio a faltar, aquele imóvel foi ser transmitido, aí vem uma pancada. Entendeu? Porque aí a aquisição parece que foi agora, ele perde uma atualização inflacionária que reduziria o ganho de capital. Enfim, ele acaba... a omissão acaba repercutindo depois na transmissão de bens. Perfeito. Ele pode demorar 20 anos, ele vai ter feito uma poupança pro erário, porque vai ser cobrado lá na frente uma pancada só. Né? Perfeito. Acho que tem um ponto importante nesse item, que não é o advento da nova aplicação, da e-financeira agora, contemplando entidades que não estavam contempladas antes, que fará com que essa pessoa... Não é isso. Exato, Ricardo. Não é isso. Exato. Não é em isso. algum momento ela iria materializar exatamente no patrimônio dela essa renda que até então estava entrando ali escondida. E aí a Receita ia olhar e falar, então agora chegou sua vez. Muito importante, Ricardo. Exatamente. E não tem nada a ver com a atualização da norma, né? Não é aumento de recolher dados. A gente falou de private label, daquelas 100 entidades que não são supervisionadas pelo Banco Central, que são participantes do sistema de pagamento instantâneo, para não usar as outras 3 letrinhas, para não causar pânico. Mas não tem nada a ver com isso, né? Legal. Tem uma pergunta aqui interessante. O Caio falou o seguinte: a Receita Federal ela tem pessoal para analisar tantos dados? A análise é por amostragem ou só em caso suspeito? Então, essas primeiras checagens, Adriano, dá pra você explicar? É tudo feito via sistema, só quando o sistema apresenta. É sistema. Inteligência artificial, eu ouço falar por uns 20 anos na Receita. Modelo LLM, Large Language Model, isso aí, colegas lá já estavam desenvolvendo isso, lógico, que com soluções de mercado massivo a gente está usando o que é do mercado, mas os cruzamentos, eles são eletrônicos, claro, é impossível, né? Você trabalhar com uma massa tão grande de dados. Por exemplo, nota fiscal, né? A Receita Federal, junto com o IBGE, depois o IPEA, patrocínio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e a metodologia da FMI. Nós fizemos, eu vou falar da dificuldade de cruzamento de dados, tá? Inclusive, é daí que saíram as estimativas da alíquota de referência da reforma tributária. Nós temos, por dia, em torno de 20 milhões de notas fiscais eletrônicas, nota fiscal do consumo, tá? Vocês têm que conhecer o ENCAT, procura essas cinco letrinhas, ENCAT, ENCAT. É um grupo, né, técnicos dos estados e do Distrito Federal, que é o cérebro aí por trás de boa parte do DISPED e de todos os documentos fiscais eletrônicos. Então, onde eu quero chegar? A Receita Federal, ela tem uma das maiores bases de dados da América Latina, tá? Então, assim, olha, vamos pegar as contas nacionais, eu vou chegar nisso, é importante esse ponto que eu estou falando, e vamos detalhá-las, né? Vamos pegar o PIB e vamos achar o PIB por CEP, por rua, por município. Vamos fazer o detalhamento, porque contas nacionais em contas estaduais, regionais, o IBGE já tem um trabalho nisso, mas o registro administrativo, termo técnico, que são os dados que o Estado tem
se as diversas agências, instituições, secretarias, elas cruzarem esses dados, você consegue muito do detalhamento. O Banco Central, por exemplo, tem muito interesse, tem necessidade. Você pode ter indicadores econômicos de alta frequência, né? Então, o Brasil tem o Siscomex há 30 anos. Eu entrei no primeiro concurso da Receita, na época como na área de TI, depois que eu passei para o auditor em 96. Por quê? Porque o Brasil foi um dos primeiros, se não o primeiro país do mundo que fechava a balança comercial todo dia com o Siscomex. Então, você pode ter indicadores de alta frequência. Eu não preciso esperar de hoje a 45 dias para eu ter a inflação, apurar a inflação do mês anterior. Você pode ter isso diariamente. Na pandemia, a gente fazia isso com os documentos fiscais. Olha, está vendendo muito remédio, está vendendo muito antidepressivo. Né? Indicadores de alta frequência. O que tem a ver com tem tanta gente? Não tem. Para você ter uma ideia, tem base de dados para a gente totalizar um mês e fazer o ETL lá. Você pegar um mês de nota fiscal eletrônica e você fazer essa limpeza dos dados, totalização, dependendo do algoritmo que você usar, demora mais de um mês para processar. Então, assim, a gente trabalha com uma série de algoritmos, tecnologia que possibilita que a gente faça isso com nota fiscal. Se a gente consegue fazer com maior, a gente consegue fazer também com menor. As maiores bases de dados são as notas fiscais. Deve dar 2/3 da base de dados da Receita, os documentos fiscais eletrônicos, tá? Então, isso tudo é feito via cruzamento de dados, são feitos estudos, tem muito aí analytics, data mining, enfim, né, data science. Isso a Receita, esse é o core do trabalho da Receita há décadas, né? Só entra no olho de um humano quando tem algum problema e esse problema ele vai sendo analisado do maior para o menor. Isso, exato. Aqui. Você tem algumas centenas de pessoas que estão estudando, estão olhando a economia, estão olhando a arrecadação, estão olhando a legislação, as novidades, estão olhando as obrigações acessórias, né, como estão esse comportamento, análise estatística, análise de dados, as diversas fontes de dados, e vão sendo detectadas algumas anomalias e você vai depurando, né? Então, isso é a malha. Na verdade, a malha é sinônimo de peneira, né? Não é piada, mas você pode perguntar isso para 10 servidores da Receita, de 10, acho que 8 ou 9 vai ter ouvido. Alguém chegou na Receita e queria falar com a funcionária, com a malha. Né? Então, mas é malha no sentido de peneira, ou seja, é peneira grossa e você vai peneira fina até que pegou. Então, mas isso tudo é feito através de processamento de dados e com relação à privacidade. Veja, então no momento, digamos que foi por movimentação financeira incompatível. Se você olhar os relatórios de fiscalização da Receita, com exceção dessas notícias aí da lavagem de dinheiro, crime organizado e outras que eu mencionei no início do episódio, não tem autuação por isso. Não tem movimentação financeira. Não é uma... Enfim, não é trabalhado. Mas veja, mesmo que chegue, né, por hipótese, né, por quase uma movimentação financeira, então identificou lá o João ou a empresa do João. E um auditor fiscal receber um dossiê com as informações, um resumo das informações do contribuinte, até esse momento, ele não tem invasão de privacidade. Digamos que se peça o extrato, isso não é praxe, tá? Ele vai perguntar a origem dos depósitos, ele não vai pagou para quem? Então, assim, essa invasão de privacidade, ela não ocorre, não pode ocorrer, nem durante uma auditoria. Quanto mais no cruzamento de dados. Não pode. Excelente. Porque tem bastante. Em busca e apreensão, a gente não faz isso. Você tem que ter acessibilidade com objetos religiosos, por exemplo. Né? Então, assim, existe essa preocupação. Por quê? Até para não contaminar o processo. Primeiro, uma questão pessoal de valores que a pessoa carrega consigo. Mas tem também uma questão legal. Eu tenho, né, preceitos, princípios a cumprir. E tem também uma questão prática, porque senão invalida o processo. Eu vou ter uma trabalheira no final. Né? Aquilo cai porque houve uma falha processual. Legal. Né? Excelente. Teve uma pergunta aqui do Adriano. Acho que o Adriano trabalha em banco. Porque ele deve trabalhar nessa área. Porque ele falou o seguinte... Dá crédito na pergunta, já dei, Adriano. Que para o seu chefe vai ficar feliz, né? Ele, para os bancos, muda alguma coisa? Talvez o Adriano seja a pessoa responsável por organizar e enviar as informações. Ele que achamos que envia. Se a gente pensar aqui que as movimentações financeiras eram enviadas de quem movimentava R$2.000 ou para cima, e agora é 5.000, talvez para os bancos, essa questão de levantamento e envio de informações dê uma amenizada, né, Adriano? Sim. E a lei financeira ela é utilizada também para cumprir acordos internacionais, o FATCA, nos Estados Unidos, e o CRS, né, o Common Report Standing da OCDE.
você tem, acho que 110 países em acordo com os Estados Unidos no FATCA e em torno de 120 no CRS. Mas isso o compliance dos bancos já tem, ele já identifica. E na e-financeira, esses registros são declarados à parte. Então, ele já vem... Não é a Receita que vai fazer esse filtro. Isso aqui vai para o FATCA, isso aqui para o CRS. O banco já tem que fazer isso. O compliance bancário já tem que mandar esses registros. É um outro bloco dentro do XML, dentro do arquivinho lá da financeira, que tem criptografia, né? Você acha que... imagina a bomba, a preocupação da Receita receber todas as informações. Nunca teve vazamento, em décadas que eu tô lá, né? Porque isso é muito compartimentado. Tem o Chinese Wall, como tem aqui no Grupo Primo, como tem né? Existe uma separação, existe uma distinção. Então, para os bancos, o que muda? Vão declarar menos. Algumas instituições financeiras, aqueles que estão participantes do PIX, Private Label, que eventualmente não declaravam, vão passar a informar. Então, é um grupo menor. Mas no todo, você está recolhendo menos informação do que antes. Legal. Fala para o Adriano que ele só vai ter que entrar no sistema, mudar o flag, pessoa física agora é 5 filtro, mil. O filtro. Isso, Ricardo. Exatamente. É isso. Legal. Vai ter que atualizar o filtro. Legal. A única... Acho que teve alguém aqui que já entendeu um pouco melhor o assunto, hein? Isso aqui deve ter lido a norma, porque ele falou o seguinte: gasto mais do que R$5.000 num cartão da Renner. Especificamente. E não declaro. Então, provavelmente essa pessoa que utilizava o cartão de uma, né, de uma loja, de uma empresa que não é de instituição financeira e não era supervisionada pelo Banco Central, ela vai passar a ter as informações de compra, né, do cartão de crédito agora enviadas. Então, para essa pessoa especificamente, agora a Receita não olhava, né, essa movimentação dela e vai passar a olhar. Vai entrar no cruzamento de dados, vamos dizer assim. Né? Então, agora, despesa não é fato gerador de imposto. Ele pode ser uma presunção de uma capacidade contributiva, né? Olha, se saiu 5 é porque entrou 5, né? Então, a minha filha mais velha, enfim, quando era criança, ela pediu alguma coisa, enfim, não tinha entrado salário. Não, é só ir lá na máquina do banco, né? E tirar. Aí eu falei, não, filha, tem que esperar. Gente, ela chorou, a criança devia ter 4, 5 anos. Eu falei, não, filha, para eu tirar da máquina, tem que entrar antes. E não entrou ainda, né? Então, é a mesma coisa. Então, se tá sacando, é porque teve renda, né? Perdão, é porque entrou. Agora, de concluir que o que entrou é renda, né? Vão vários passos via cruzamento de dados. Uma pergunta aqui do Sérgio, né? Ele falou: sou autônomo. Eu gasto eu recebo 18 mil, mas eu gasto mais do que 13 mil. Então, acho que a preocupação dele é... Mas assim, como autônomo, ele já movimenta mais do que R$15.000, então as informações dele já estavam sendo enviadas. Já estavam sendo enviadas. E vão passar a continuar sendo enviadas. Exato. Né? Porque superam o limite de 15 mil. Isso. Agora, se o Sérgio movimentasse 12 mil, antes estavam sendo enviadas. E agora não seriam, né? Como pessoa jurídica... Como pessoa jurídica, não seria enviada agora. Como pessoa física, é enviada porque está aí acima dos 5 mil. Né? Agora, a sugestão para ele: declare, faça o livro caixa e recolha só da diferença. Né? Perfeito. Para evitar esse problema. Da 1 hora, né? Enfim, aquele peixinho vira uma baleia, 1 hora ela precisa subir e respirar, precisa realizar um investimento, uma transferência, e aí pode vir uma pancada, né? Que a pessoa aí não tem como fugir. Né? Legal. Teve uma pergunta muito interessante do Rodrigo, Adriano, que ele falou o seguinte: o limite total entraria em compras parceladas? Ou tipo, acho que o Rodrigo ele falou o seguinte: comprei uma geladeira nova, aquelas 2 portas, freezer embaixo, custou 8 mil, Ricardo. Nossa, ela até ela entra no supermercado e já faz a lista pra você. Já faz a lista, tem touch e tal. Só que ele parcelou em 10 vezes, 800 por mês. E aí ele não paga, a fatura dele tá sempre abaixo do limite de 5 mil, mas ele faz compras acima de 5 mil. O que a Receita olha? O que ela pede, na verdade, né? É a fatura do mês ou são as compras? Fatura. É movimento. Fatura. É a mesma coisa pro banco. Tá tranquilo. Então tá tranquilo. Pra não gerar mal entendido. Pra não gerar mal entendido. Então comprou a sua geladeira. De qualquer forma, a geladeira tem a nota fiscal eletrônica do valor total, né? Exatamente. Então, mas o pessoal sabe que você comprou a geladeira. O pessoal sabe que você comprou a geladeira, né? Então a Receita sabe de muita coisa já, né? Sim. Então as pessoas ficam com medo de que agora vão monitorar e tudo mais. E outra coisa, tem muita gente que fala: eu não quero a Receita me monitorando, não quero que a Receita saiba do que eu compro.
Mas na hora de declarar, fazer a declaração depois de renda, você quer que venha tudo bonitinho lá, né? O que você recebeu, o que você gastou. Nossa, que maravilha, foi fácil. Se não tivesse a pré-preenchida estava certinha. A pré-preenchida estava certinha. Eu coloquei um negócio ali e batata. Isso só é possível porque tem toda essa integração de sistemas. Isso. E para separar o joio do trigo, né? Como assim você diz separar o joio do trigo? Digo, saber quem... a lavagem de dinheiro, a grande omissão, o crime organizado, enfim. Perfeito. Por exemplo, no decreto que regulamenta a requisição de movimentação financeira, né, que é algo assim raramente utilizado, que é a requisição de movimentação financeira. Digamos que a Receita Federal, numa auditoria, ela precise... Bom, tem que olhar a movimentação bancária, né? Digamos que ela não possa dar fé ao que está na contabilidade, eventualmente até... Enfim, uma contabilidade paralela, uma ausência de contabilidade. Eu tenho muito respeito pela classe contábil, eu sou filho de contador e auditor, né? Então, eu tenho aí até fazendo um disclosure aqui, né? Bom, ela... Só uma aguinha aqui que faltou. Não, mas essa informação, ela já é cotejada. Então, não precisaria ter essa... Eu não vejo por que ter essa preocupação assim, sabe? É realmente o que aconteceu. O pessoal como ficou muito tempo... Demorou-se a atualizar a norma, então parece que é uma coisa que surgiu agora. Né? Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. Excelente. A Flávia, quando você toma água, vou ler uma pergunta aqui, porque a Flávia ela falou o seguinte: ela considera, né, a pessoa que ela está o marido, porque eles vivem juntos há muito tempo, mas eles não têm união estável. Só que o marido, quem trabalha e faz o Pix para a conta dela, para ela arcar com as despesas. Então, a gente tinha falado anteriormente. Sim. De duas pessoas que eram casadas e na declaração de imposto de renda estava lá, né? Uma dependente da outra e tal. Agora, o caso da Flávia é diferente. Ela não trabalha, eles não são casados, ela não está como dependente dele no imposto de renda, ela recebe um Pix mensal. Como é que fica como é que é? Assim, na verdade, o que eu entendo agora, né? Que não tem um antes e um depois. Mas como é que fica a situação da Flávia, Adriano? O que ela precisaria fazer? Olha... No caso, por exemplo, se a renda, a origem, né, do valor que ela recebeu, no caso, por exemplo, o marido, o cônjuge, o companheiro, né, ela tem origem, eu digo, é declarada, já é conhecida pelo Estado, eu não vejo por que ela se preocupar. Não teria por que se preocupar. Então, se ela nunca aconteceu nada, acho que ela não... Assim, o que pior pode acontecer é o Estado perguntar, olha, o que é essa renda? Ela vai esclarecer a origem, isso não é tributável. Ela disse quanto é o Pix? Não, né? Mensal? Ela não disse. Ela não disse, porque, olha, veja que interessante. Vamos imaginar que esse Pix fosse R$4.000. Importante, cara. Antes, a Receita sabia desse Pix. E agora não porque sabe. O limite era 2. Agora a Receita nem vai ignorar esse Pix. Cara, você levantou... Porque agora, agora são R$5.000. Você levantou um ponto muito interessante, porque o Pix, né, falando do Pix, pessoa a pessoa, P2P, 48% do movimento, 3% do valor total. Entende? Então, em quantidade, o Pix de pessoa para pessoa dá quase metade. Está na estatística... movimentações, né? De quantidade. Mas em valor transferido é 3%. O grosso é B2B. Que é a empresa da transferência eletrônica. Isso. Business to business, empresa para empresa. Ou seja, não é isso que está no radar, né? Entendi. E o Ricardo, inclusive, colocou um ponto, né? A probabilidade é que essa informação estaria sendo prestada até dezembro de 2024 e a partir de agora, de 2025, ela sequer será informada. Tem uma preocupação aqui da Cris, que é quase o caso que eu falei pro Ricardo. Mas acho que não vai pegar nada, mas como o pessoal mandou a pergunta aqui, né? Eu selecionei algumas. Ela falou o seguinte: olha, como eu vou justificar para a Receita que eu tô recebendo um Pix de 5 mil que eu emprestei pro amigo em 2023? Primeiro, Cris, pô, cara, tem que corrigir pelo CDI, pelo menos isso aqui. Isso. No mínimo, esses 5 mil tem que virar... tem que a célula da Finclese. Exatamente, que o seu amigo tá ganhando no giro aí. Ele pegou, aplicou, Ricardo, no CDI. Comprou um CDI, um CDBzinho, um LFT e sorrindo. Mas brincadeiras à parte, o Adriano, tem como a pessoa... Existe eu preciso fazer isso e tal, até porque é um valor relevante aqui, né? Sim, pela parcela mensal é um valor relevante. Declara no imposto de renda como direito a receber. Legal. É o que acontece. Por exemplo, né? Meu cunhado emprestou dinheiro para mim, eu emprestei dinheiro para um amigo, né? 50 mil reais, por exemplo, né? Lá em 2023. Em abril de 2024, maio de 2024, eu teria declarado, olha, eu tenho 50 mil reais a receber do fulano. Né? Ele vem me pagando um X por mês ali,
Não foi no Pix, tá? Veio me pagando durante o ano. Aí chegou no final de 2024 agora, olha, tá devendo 30 mil. Ele me pagou 20 mil durante o ano. Em maio desse ano eu vou declarar, ó, aquele direito a receber que eu tinha do amigo, 50 mil na declaração anterior, agora já é 30. Então, isso já justifica 20 mil que entrou na minha conta no ano. Ou 100 mil, quanto for. Né? Tomara, inclusive, que a Cris, né? Já tenho emprestado muito, mas tem que assistir os cursos da Finclass, Grupo Primo, para pôr pelo menos um CDI aí. Né? Boa. Né, Ricardo? Isso, né, Guilherme? É isso aí. E tem uma pergunta da Aline interessante. Ela fala, olha, manda o dinheiro do exterior para minha conta via TransferWise. Mas ela chega na conta por Pix. Isso. Posso ser taxado? Não. Pela transferência em si, não. Né? Então, por exemplo, um comprovante de um depósito em conta. Ele é prova do quê? É prova de um depósito em conta. Não é prova de renda, de nada, entendeu? Tem que ver. Se isso é uma renda, é um rendimento, então, como o Ricardo falou, né, há pouco, e o Bruno comentou no episódio anterior, isso já está na regra anterior, não tem a ver com financeira, né, Ricardo? Então, não, só pelo fato de estar entrando na conta, não precisa se preocupar. Perfeito. Então, tem que olhar só se é uma renda que teria que estar sendo declarada, mas não tem nada a ver com a financeira. Está recebendo um aluguel lá de um apartamento, do imóvel dela lá no Portugal, enfim, aí já é uma coisa que ela deveria declarar. Isso, mas não tem a ver com... Não porque por conta da atualização da norma agora, mas porque você deveria declarar uma renda que você recebe. Tá. Perfeito. E agora, isso tudo entra num cruzamento de dados e a receita sempre vai de cima para baixo, do maior para o menor. Sempre. Legal. Aliás, normalmente, dedicamos aqui numa regularidade 1.000 empresas no setor, por exemplo, são as reuniões de conformidade. Já houve, inclusive, com a financeira, estava tendo várias irregularidades, atraso, alguns erros por equívoco. Lá em 2020, a Receita Federal convidou os representantes do sistema financeiro e fez uma reunião de conformidade. Falou, gente, vamos arrumar a casa aqui, qual que é a dúvida de vocês? Tem que ser isso. Então, eu não quero citar nenhum setor específico, estou falando de casos reais, mas num determinado setor, começa a se perceber um determinado comportamento, está parecendo equivocado. Cara, são 1.000 empresas. Não vai fiscalizar 1.000 empresas de uma vez. Eu vou fiscalizar quantas? 10, 100, 200? Então, o que você já faz? Você já chama as 1.000, fala assim, tá aqui a oportunidade para os 1.000 se autorregularizar. Quem não regularizar, eu já enxugo a minha lista. Eu vou trabalhar só no comércio do maior para o menor. Dá oportunidade para todos. A Receita tem feito isso, né? E tem adesões assim da ordem de 50%, 70%. O pessoal vai, entendeu, deu oportunidade. E aí escapa de penalidade, de multa. Eventualmente pode até parcelar, preserva o seu fluxo de caixa. Tá? Excelente. Então, assim, isso é feito via cruzamento de dados e normalmente a Receita sempre vai dar oportunidade, ela primeiro vai orientar, depois ela vai dar oportunidade de autorregularização, né? Tem gente que falou assim, estão querendo aumentar a arrecadação para aumentar o salário. Cara, nosso salário não tem nada a ver com a atuação. 6% da nossa avaliação institucional tem a ver com o valor. Só que o valor não é que você tem uma meta é porque como os estudos, o cruzamento de dados, olha, tem um furo aqui de tanto, você tem que perseguir isso. E isso reflete em 6% da avaliação institucional. Então, vamos lá. Então, a Receita, ela tem uma meta lá de arrecadação ali dessas declarações que estão incompatíveis. Isso é uma previsão de arrecadação, porque inclusive isso vai para a lei do orçamento. À medida que você faz uma previsão com critérios econômicos, estudo econômico, aquilo virou lei, então agora precisa realizar essa receita. Então é no sentido de cumprir a lei, não é um valor pelo valor, não há prêmio em cima disso, né? E como os estudos, o cruzamento de dados vão apontar determinado setor, né? Então, por exemplo, no relatório lá de anual de fiscalização, ele fala de 20 setores, alguns setores, nós tínhamos inclusive 20 empresas, né? Ali não são nominadas, que foram identificadas como altíssimo risco. Mas nós estamos falando num universo de 22 milhões de CNPJ, de 1,5 milhão de declarantes de real e presumido. Né? Você tem 180 mil empresas que estão no lucro real. Então, 60% da arrecadação, 2/3 da arrecadação, vem de menos de 10 mil empresas. Né? Então, a Receita ela vai sempre do maior para o menor. Então, assim, se eu estou no menor, eu preciso preocupar fazer as coisas corretas, porque uma questão moral, e sim, e a questão que eu falei que também o tempo, ele trabalha contra quem omite a renda. Às vezes acaba sobrando por herdeiro isso aí, né? No momento de transferir. Então, por esse critério que a gente deve fazer as coisas corretas. Agora, no trabalho da Receita, é sempre do maior para o menor e após todo um cruzamento de dados, os critérios são impessoais. Legal. Então,
mudei minha opinião depois do podcast, porque no podcast anterior eu acreditei que, de fato, como instituições de pagamento elas não estavam lá descritas especificamente, mas estavam lá todas as instituições monitoradas pelo Banco Central, eu acreditei que poderiam ter instituições grandes, relevantes, que não estavam enviando as informações para a Receita. Mas isso já estava sendo feito. Já. Então, na minha cabeça, uma semana atrás, eu falei, poxa, então talvez a Receita esteja de fato apertando o cerco para quem faz evasão. Para quem não paga imposto. Não está pagando imposto e deveria pagar. Só que pelo que eu entendi da nossa conversa aqui hoje, então, na verdade, a Receita ela já recebia isso. E ela fala, cara, eu tô recebendo tanta movimentação de pessoas que ganham entre 2 a 5 mil e é ineficiente a Receita gastar tempo e, de fato, podendo ter que atrapalhar, vou colocar entre aspas, ou deixar mais burocrática a vida das pessoas que têm uma renda entre 2 a 5 mil. Falou o seguinte, olha, agora só vão olhar quem ganha pessoa física 5 mil para cima ou pessoa jurídica 15 mil para cima. Então, pessoa física era 2 mil, passa a olhar só quem 5 mil para cima, e jurídica era 6, passa a olhar só quem ganha 15 mil para cima. Isso. Então, eu mudei a minha opinião. Sim, Guilherme. Você trouxe ainda o advento lá dos cartões private label que não estavam sendo contemplados. Então, você tem um ajuste, inclusive, há uma clara evolução que a gente teve como sociedade. Um produto financeiro que surgiu, ganhou melhorias ao longo do tempo. Então, a regra teve que contemplar essas melhorias que foram criadas. Exatamente, cara. Exatamente. Pô, então, dá pra gente concluir assim, Adriano? Sim. Que, na verdade, a Receita, então, ela está, em termos financeiros, afrouxando, né, a sua fiscalização. E ela quer, se tornar uma instituição mais eficiente. Porque não adianta eu ficar monitorando milhões de pessoas que movimentam entre 2 a 5 mil, quando, na verdade, e você falou que a arrecadação por ano disso vem 2 bi. Da malha fiscal. Através da malha, 2 Através da malha, 2 bi. Então, a Receita não tem nenhum intuito em monitorar e sair tributando agora. 60% pequeno da arrecadação, quantas? São menos de 10 mil empresas. 10 mil empresas. São menos de 10 mil empresas. E dentro dessas mil, você ainda tem as diferenciadas. Tanto que numa nova estrutura, a gente fala um novo regimento, a Receita Federal deve divulgar em breve esse novo regimento. Não tem a data precisa, mas o que eu vou falar agora já foi divulgado ano passado, talvez há 6 meses, ou quase um ano. A Receita tem algumas delegacias, são delegacias de maiores contribuintes. Então, você tem aí os maiores 1.000, 1.500 empresas, não chega a 2.000 empresas, elas estão distribuídas entre 6 unidades. Tá? E essas unidades cuidam, né? Digamos, monitoram, acompanham 300, 400 das maiores empresas do Brasil. Por quê? A nossa arrecadação é muito concentrada. Tem uma empresa que representa 5% da arrecadação. Caraca. 5 empresas, as 5 maiores dão 10% da arrecadação. Caraca. As 20 maiores dão 20% da arrecadação. Então, sim, é concentradíssimo. Né? Então, como brasileiro, como servidor público, né? Eu acho que todos vão concordar, seria justo você começar a verificação pelo autônomo, o trabalhador, sem ter começado por essa de cima para baixo? Não, né? Não quer dizer que não está se abonando aqui, nem de cima para baixo, de baixo para cima. Talvez até, inclusive, não seja muito feliz esse exemplo, né? Estou falando de baixo para cima, assim, apenas uma escala de renda, né? Estão comparando a maior empresa do Brasil, eventualmente com a menor renda de pessoa física do Brasil. Então, é sempre de cima para baixo. Sempre, perfeito. Sempre. Porque isso é um critério de justiça fiscal, a progressividade, né? E também é um critério de eficiência. Então, você tem que maximizar o resultado com o recurso disponível, né? Então, a gerência de risco, a gestão de risco concluiu o quê? De 2 a 5 mil não está valendo a pena recolher essa informação. Vamos, nesse sentido, né, diminuir a quantidade de informações. Por outro lado, já vamos simplificar o ambiente de negócio, juntar 2 declarações em uma, decreto financeira. Como estamos fazendo essa atualização, você tem novas figuras jurídicas aí que o Banco Central criou com suas normativas, a própria legislação, que são trazidas aí para a norma, mas que nisso é muito residual. Então, por honestidade intelectual, sim, mais instituições estão obrigadas. Mas quanto você representa? 1%, 2% do volume? Eu acho que nem isso. Perfeito. Respeitosamente falando. Né? E essa informação, o Ricardo frisou até bem, ela já vinha sendo informada. Né? Perfeito. Totalizada, né, Ricardo? Bem destacado. Uma coisa que eu queria perguntar, porque esse movimentação de 5 mil, ele está bem alinhado com a proposta, né, que foi aventada pelo governo de possível isenção de imposto de renda para pessoas físicas que recebem até 5 mil reais.
Então, acho que não foi nenhuma proposta, né? Uma ideia que ela surgiu ainda, cara, precisa de uma discussão tremenda em cima disso. Mas esse valor de 5 mil reais de movimentação tem alguma relação com isso? Será que a Receita se antecipando a um possível movimento ou não? São coisas independentes. Me parece independente, né? Me parece independente, mas eu acho que você levantou um ponto bem interessante, né? Que inclusive eu não tinha ouvido. Me parece bem razoável, sim, especular isso, no bom sentido, né? Imaginar isso. Legal. Mas eu não tinha ouvido nada como houvesse essa relação. Inclusive, teve até alguém que comentou que esse 2 mil para 5 mil seria uma atualização por um determinado índice nesse meio tempo, né? Eu não confirmei. Perfeito. Não fiz essa verificação. Simplesmente uma atualização de inflação. Isso. É porque é de 2015, né? Perfeito. É de 2015. E a Decred, que é de 2003, na Decred, acho que lá em 2003 já estava 5 mil. Eu não vi... Da última vez que eu li a ação normativa e reli antes de vir aqui para o podcast, esse valor que está de 5 mil na Dequera estava na Decred. Da Decred já era de 5 mil. Né? Então, eu acho que já vem desde 2003. É um valor bem antigo. Boa. Show de bola. Ô, Adriano, eu queria agradecer a sua participação. Eu já vou deixar um outro convite aberto para quando a gente fizer um podcast sobre a reforma tributária. Então, provavelmente você é um cara que entende bastante. Se o diretor autorizou, né? Beleza. O cara é meu xará, vai ter que... Mas eu já vou deixar um convite aberto aí pra gente falar mais sobre reforma tributária. É um outro tema. Sim. Que, quando entra um pouco na... A gente tá vivendo um momento que tudo vira discussão política, mas a gente procura ser técnico aqui. Mostrar o que efetivamente está sendo... O que está acontecendo. E a gente quer alguém que tá por dentro do assunto, entende o que tá acontecendo. E, cara, tem 30 anos de receita... na federal, então isso é um belo de um diferencial. Queria agradecer, acho que assim, para mim ficou muito claro, acho que para as pessoas que vão nos assistir também, mudou de fato a minha percepção, né? Eu não tinha me aprofundado no tema, mas acho que você conseguiu clarear muito bem aqui, de uma maneira simples. Queria agradecer a sua participação e deixar o convite aberto novamente aí. Eu fico muito feliz, né? Muito honrado por estar aqui, né? Por que não dizer, até parece um sonho, né? Então, eu agradeço muito e fico, sim, à disposição. Inclusive, da reforma tributária, estou dando aulas e coordenando um curso online, com encontros ao vivo também. Pô, show. Né? Então, tem uma jornada Tex, né? Então, legal. A gente começou isso aí. Legal. O pessoal que quer continuar te acompanhando, Adriano, ficar por dentro de todas essas informações, atualizações, acompanhar seus conteúdos, Você falou, eu publiquei lá, né? Teve bastante visualização. Onde o pessoal consegue te acompanhar, seus textos LinkedIn. E tudo mais? Eu uso só o LinkedIn, Adriano Subirá, né? Como o sobrenome é bem diferente, né? Então, se tiver sobrenome, é parente, tá? Legal. Adriano Subirá no LinkedIn e jornadatex.com. A empresa, a escola na qual eu tô dando já com aulas e também tô ajudando o pessoal a coordenar um curso sobre a reforma tributária, um curso bem prático. Aí. Show de bola. Bacana. Tá bom? E, ó, você não vai ficar pedindo um emprego pro Adriano, meu. É no LinkedIn, mas não vai ficar mandando seu currículo pra ele. Ô, Adriano, como é que você acha que Qual o caminho mais fácil pra entrar na Receita Federal? Isso aí é outra coisa, hein, meu? Acompanhe os conteúdos do cara, tá bom? Show, Adriano, de novo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Ricardão, o pessoal quiser te acompanhar aí. Antes de colocar as minhas redes sociais, eu vou colocar Você perguntou pro Adriano em determinado momento do episódio por que isso aqui tinha ganhado traços de rastilho de pólvora, né? E eu vou... O Adriano, extremamente político e educado, né? Deu uma bela numa resposta. Eu vou dar os meus 2 centavos de contribuição. A financeira é de 2015. 2015. Né? E a gente está em 2025, né? 10 anos depois, né? Em 2015, os 4 cavaleiros do apocalipse da era moderna, eles ou não existiam ou eles eram embrionários, né? TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. E eu colocaria aí o 5º cavaleiro do apocalipse, que é o X. Né? Então, nesse... Ex-Twitter, né? Exato. Tá. Né? Nesse tempo de redes sociais, eu vi esse assunto, ele ganhar contornos tristes nas redes sociais. Né? Você leu a Instrução Normativa 2219? Não. Eu até li, confesso que eu li. Só que eu tô longe de ser, né, especialista no tema. Então é por isso que a gente teve este cuidado, este zelo com a nossa audiência de trazer um expert no assunto. Perfeito. Né? O Adriano colocou aqui pra gente tudo que a gente esperava, né, para esclarecer as coisas, né?
E porque a gente age desse jeito aqui, né? O episódio de hoje foi um dos que eu mais fiquei satisfeito até agora na minha jornada aqui nos Economistas, porque ele mostra um exercício de humildade, né? Do Gui, meu, para com a audiência. Parabéns. A gente não é especialista no negócio, então a gente não sai postando bobagem em rede social. A gente traz quem é especialista para esclarecer para vocês, tá? Agora, se você quiser saber onde eu sou especialista em fundos imobiliários. Então, é ricardo.fiz. Estou lá em um dos Cavaleiros do Apocalipse, um Instagram. Então, você me encontrará lá, abrindo caixinhas de pergunta e tentando colocar um pouquinho de luz, né, ali. E também tem vídeos no canal da Finclass no YouTube. Toda semana tem vídeo comigo, com o Gui, com a Raiz, tentando trazer conteúdo de qualidade para vocês. Perfeito. Isso que o Ricardo colocou é bem legal, né? Até falando aqui, porque a gente não soltou vídeo na Finclass sobre esse assunto. Porque eu falei, cara, eu não domino, então eu não quero falar sobre algo que eu não domino, né? Então, até falei para nossa social media, que é a Bruna. Ela falou, pô, o tema tá muito em alta. Eu falei, não, eu sei que tá em alta, eu prefiro perder, né? Perder nesse sentido, né? De ganhar visualizações, mas para fazer um negócio que eu acredito que seja, de fato, informando a realidade, né, do caráter técnico. E para isso, eu precisava conversar com o Adriano primeiro. E agora eu me sinto mais confortável em fazer um vídeo sobre. Inclusive, ele me passar os links ali, onde ele estava consultando tudo e tal. Viu, Guilherme? Eu também não iria postar, né? Eu estou há 7 meses cedido a outra instituição, inclusive não tenho acesso a nada eletrônico, né? Da Receita, porque eu estou cedido. Tomei posse, inclusive, como servidor, temporariamente, como servidor da Câmara. Eu postei, até eu escrevi, não, mãe, não é verdade que... Porque a minha mãe me perguntou. A postagem dele no LinkedIn é exatamente essa. Não, mãe, você não foi não será tributado. Entende? Então, assim, pessoas da família, manicure dizendo, você tá agendado, tô falando sério, tal dia, mas eu vou fazer se for no dinheiro. Então, quando eu vi isso, falei, cara, né? O que é o intuito da gente? É orientação. É como vocês. É que a pessoa não perca tempo, não perca dinheiro. Então, ela vai entrar, ela vai procurar a Finclass, vai investir nos FIs, vai seguir o Grupo Primo, vai se qualificar. Para quê? Para ela não perder tempo, não perder dinheiro. Então, na auditoria fiscal, e eu acredito que isso não vale só para a Receita Federal, e acredito que não vale só para o auditor fiscal. A função mais nobre, a competência mais nobre de todas, disparado, é a orientação. Entende? E eu acho que é tão nobre porque eu consigo comparar com a paternidade, eu consigo comparar isso com o magistério. Então, sim, um grande professor é o que dá nota vermelha ou que faz o aluno se apaixonar pelo tema e aprender? Ele orientou, né? Então, meu filho está aqui. É pelo exemplo que eu dou, pelo que eu ensino, ou porque eu tenho o poder de dar um castigo? Então, a função mais nobre, e eu vejo que isso vocês têm aqui, é a de orientar. Perfeito. Então, esse foi o objetivo. Acabou viralizando, vieram alguns haters. Cara, meu intuito não é político. Exato. Mesmo eu trabalhando no Parlamento, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, minha função é técnica. Outra, você está lá há 30 anos. Entendeu? Quantos já passei por ele. Todos passaram. Então, né, a questão, sim, é realmente orientar. E que, de verdade, que a pessoa não cita aí os instintos mais primitivos, né? Medo e ansiedade. É tirar isso. Entendeu? Perfeito. E a pessoa poder, não, eu tenho que fazer... Agora, se fosse uma questão, se fosse para arrecadar, não, então vamos meter medo na turma. Isso não funciona. Perfeito. Não funciona. Então, com a Adriana aqui na última mensagem, para de cobrar mais porque é no Pix, porque todas essas movimentações já estavam sendo enviadas para a Receita. Outra, tá afrouxando em termos de valores. Saiu de 2 mil para 5 mil. Então, até 5 mil não vai ser enviada a movimentação financeira para a Receita. Então, para com isso aí, que você só está encarecendo o seu serviço, o seu produto, tá? Aí, no final das contas, não vai valer de nada para você, porque continua tudo igual. A única coisa que mudou é que o valor agora sai de 2 mil para 5 mil reais. Agregado. No mês. Não sofram à toa. Agregado no mês. Perfeito. E tem uma coisa, eu não falei aqui, mas, Ricardo, a gente agora tá com a formação do consultor de elite, hein? Aberta aí na Finclass. Então, se você deseja começar a trabalhar no mercado financeiro, se juntar, né, ter a possibilidade de se juntar ao Grupo Primo, na maior consultoria financeira do país, que é a Portfel, tem um treinamento legal, clica no link aqui embaixo, que tem toda a formação, explicando tudo. Eu e o Ricardo somos uns dos professores lá, tá bom? E, Adriano, também fica o convite para você ser um dos nossos professores dentro da Finclass. A gente vai conversar contigo quando o assunto muito obrigado. for
Aí, se você puder, né? Sei que você tá aí nas funções públicas e tudo mais, mas a gente conversa. Professor, a gente pode. Boa. Quiser me acompanhar no Instagram, gui.cadonhoto, no Twitter, né? Cadonhoto1 e também no YouTube lá da Finclass, obviamente todas as sextas-feiras aqui e esporadicamente em outras datas, né? Aqui nos Economistas. De novo, Adriano, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau.